Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos iniciar o nosso programa. Hoje estamos estudando o capítulo 5. No último programa, nós conversávamos sobre a palestra do Telésforo, ele falando para os ouvintes que o ser humano cuidou muito, não é, da paisagem exterior e se esqueceu de se conhecer a si mesmo. Ele falou também que o corpo, o corpo atendido, ele ia começar a revelar as necessidades da alma. E ele mesmo diz que a maioria das criaturas, né, não se prepararam para os momentos, principalmente esse que nós estamos vivendo agora, não é, para a transição planetária. E nós lemos, não é, ou terminamos de ler o capítulo, o parágrafo 16, mas nós vamos reler as últimas, né, falas do Telésforo, porque ele diz que, além dessa despreocupação do ser humano em se conhecer a si mesmo, porque isso prejudica, não é, a sua evolução, existe um outro fator também que é agregado a esse desconhecimento íntimo, que é a aproximação psíquica com a esfera vibratória dos desencarnados, milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, a gente ficou de conversar um pouquinho sobre essa influenciação, não é? No livro Missionários da Luz, no capítulo 4, o André Luiz vai nos falar sobre o vampirismo, que é essa influenciação, não é? Essa influenciação de espíritos inferiores. É no capítulo 4 e também no capítulo 11, a gente também tem um exemplo sobre essa influenciação. Mas vamos ver aqui o Missionário da Luz, um pouquinho sobre essa questão, o vampirismo. O André Luiz está com o Alexandre num centro espírita, onde aconteceu um trabalho, né, com os encarnados, numa reunião mediúnica. E aí o Alexandre diz para o André Luiz que, graças a Deus, né, os trabalhos contra o vampirismo se fizeram com excelência. Então ele conseguiu ajudar muitas pessoas que estavam sendo vampirizadas. E aí, nesse capítulo, capítulo 4 do livro Missionários da Luz, aí o André Luiz, né, estava preocupado com essa tese de vampirismo, porque o André Luiz estava acostumado a ver os bacilos materiais, os bacilos de Koch, de Hansen, as bactérias que causam doença. O bacilo de Koch traz a tuberculose, o bacilo de Hansen, se eu não me engano, né, traz a lepra. Então ele estava acostumado, mas ele nunca tinha visto
as bactérias, vamos dizer assim, os bacilos mentais, as bactérias, vamos dizer assim, mentais, atacando as células. Isso para ele era uma novidade, ele nunca tinha visto isso. E aí o instrutor vai dizer para ele que isso realmente, esses vibriões mentais que nós criamos com o nosso comportamento, com nossos sentimentos desequilibrados, esses vibriões, eles alimentam os espíritos desencarnados. Vamos ler um pouquinho. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos. Então, para nós, vampiro é o Conde Drácula, não é? Mas o Alexandre vai falar, eu não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo ela não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Porque o Drácula era só meia-noite, não é? Então, o que o Alexandre está dizendo? Existe vampiro, sim. Quando a gente falou isso na aula de evangelização para os adolescentes, teve um burburinho danado. Porque é verdade, eles existem. Só que eles são os desencarnados, em condição inferior, que querem aproveitar dessa energia do ser humano. Então eles atacam a qualquer hora, não tem hora para isso, não é? Não tem hora para isso. E ele termina dizendo assim, deixa eu ver aqui se eu anotei. Anotei. Absolutamente sem preparo espiritual e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas ao ambiente doméstico que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, a gente vê isso que o Telésforo começou a colocar aqui para o André Luiz, ele vai explicar melhor no livro Missionários da Luz, capítulo 4, Vampirismo. Porque são essas duas coisas que atrapalham o ser humano a evoluir espiritualmente falando. Porque ele só está preocupado nas coisas materiais, não tem tempo para se espiritualizar. E, além disso, ele sofre a influência de espíritos inferiores que sugam as energias, que sugam dele, como ele coloca aqui, que fazem, dos encarnados um repasto, um prato, vamos dizer assim. Então, a gente quis abrir um pouquinho, porque a gente sempre gosta de lembrar, nós estamos estudando, nós não estamos só lendo, os livros do André Luiz, nós estamos estudando. Então, aqui a gente abriu um pouquinho para isso que o Telésforo disse, que a aproximação psíquica com a esfera vibratória de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno, acontece com muita frequência. Como o Alexandre falou, não tem hora, não tem dia. Simplesmente é o teu comportamento que vai ser o convite para que essas entidades
passem a fazer parte da sua economia, vamos dizer assim, espiritual. Quer falar alguma coisa, Marco? Não. Bom, então vamos continuar a leitura. Vamos entrar no parágrafo 17. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Então ele fala que da influenciação direta que nós recebemos do plano espiritual, mas ele diz assim, que a rigor, quer dizer, nós entendemos que nós deveríamos realizar a comunicação apenas pela inspiração, quer dizer, nos inspirar nas atitudes do bem. E isso acontece o tempo todo. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, vamos na 457, Allan Kardec pergunta assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. E na 459, mais adiante, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais. E influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, automaticamente, nós também influenciamos os espíritos nos pensamentos dele, dependendo da situação. Então, o pensamento é uma mão dupla, ida e vinda. De mão dupla, né? De ida e vinda. Então, essa influência ela é constante. Quando o Telésforo fala aqui que, a rigor, apenas o plano da inspiração divina poderia resolver, mas ele diz adiante que como vai agir diante de milhões de enfermos, criminosos. Então, o que ele está dizendo para nós? Que a ajuda dos bons espíritos, o socorro deles, é constante. Isso traduz para nós a misericórdia divina em torno de nós. Então, raciocinando mais além, toda vez que nós reclamarmos de alguma coisa, e começa por mim, que eu reclamo muito, mas toda vez que a gente reclamar de alguma coisa, a gente não deixe de pensar que nós estamos sendo ajudados muito, mas muito ajudados, mais do que talvez merecêssemos, não é? Pela misericórdia, porque misericórdia é isso, é você fornecer a alguém o bem além daquilo que ou além das suas forças, ou além daquilo que teoricamente ele mereça, é misericórdia. É o que ele está dizendo aqui. Não basta só inspirar. A gente tem que ir lá socorrer. Porque depois do livro Os Mensageiros em diante, nós vamos ver nas obras de André Luiz a intercessão direta, constante, o tempo todo, dos espíritos em torno de nós. Na nossa casa, principalmente, no nosso lar, no nosso trabalho, na via pública, e etc. Então, em todo momento, os espíritos estão em torno de nós. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é da misericórdia divina, né? Isso. E um grande recurso que nós temos, todos nós que acreditamos em Jesus, né? Um grande recurso é o Evangelho como remédio. Não é? Nós, os espíritas, temos o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar. Isso é um momento que a gente precisa realmente nos concedermos para que a gente possa manter essa conexão com o mundo espiritual. Porque nessas horas é o momento em que chegam as inspirações, porque esse é o ideal, que não se precisasse de usar médiuns, né, pessoas. Mas, infelizmente, a maioria de nós fecha esse canal de comunicação, não é? Então fica mais difícil. Porque a gente já viu que todos nós, de alguma maneira, somos médiuns. Não é? Kardec coloca isso lá no livro dos Médiuns 159. Apesar daquele livro ter sido escrito para a orientação dos médiuns ostensivos, todos nós somos médiuns. Só que nós somos, infelizmente, pelo nosso comportamento, nós estamos sendo médiuns de violência,
médiuns de maledicência, médiuns de agressividade, de mentira. É só a gente ver, abrir as redes sociais, né, e ver o quanto de mensagens, de alguma maneira fraudulentas, mensagens fakes, estão sendo colocadas ali por muitas pessoas que estão sendo médiuns, né, de espíritos desequilibrados, tanto quanto elas. A gente consegue ver esse exemplo o tempo todo. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não orar e não vigiar. Porque é essa questão. Por isso que Jesus já nos alertava que nós precisávamos orar e vigiar para que a gente não caísse em tentação. Porque essa influência a gente sabe que existe. Mas, né, a gente, como eu coloquei, uma das ferramentas para que a gente possa melhorar esse canal com a espiritualidade superior é o culto do Evangelho no lar. Não é? Mas se a pessoa é cristã, ela pode abrir a sua Bíblia, o seu Novo Testamento e também fazer a sua oração, não é? Mas é aquela oração, não é aquela oração repetindo palavras. É meditar no que está lendo, fazer um comentário, pedir a ajuda dos bons espíritos, não é? Uhum. Então, vamos continuar. Então, ele faz uma pergunta e ele vai fazer outras perguntas, né? Porque a pergunta é essa: mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis de experiência humana? Aí ele pergunta: pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são as expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Então, ele mesmo foi respondendo. Não é pelo culto externo, não é pela simples fala de fé, não é sobre afirmação de vontade, não. Ele diz que realmente você se dirigir a Deus é importante, você ter fé também, isso é básico. Mas que o trabalho é uma necessidade espiritual do espírito, de cada espírito. Primeiro da gente comentar, tem muita coisa para comentar nesse parágrafo, mas ele fala assim, olha, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos, só pelo culto externo, como pretende a Igreja de Roma e tal. Ele está fazendo aqui, gente, ele não está, vamos dizer assim, debochando ou criticando a Igreja Romana ou a Igreja Protestante. Não é isso. Ele só está dizendo, e a gente vai analisar mais isso a fundo, que o fato do ritual, somente o ritual, a questão externa, não faz o trabalho interno, que é o que ele vai falar. É isso que ele está dizendo, né? O ritual da missa, o ritual do culto. E na casa espírita também. A reunião. Só o fato de eu ir na casa espírita, chegar lá e ficar prestando atenção na roupa que o outro está usando. Na outra, como é que tá? Está mais gordo, está mais magro. E tomar o meu passe não resolveu nada. Eu tenho que meditar. E ratificando isso, né? No livro Libertação, no capítulo, é muito interessante. A gente só está falando libertação. Né? Hoje é o dia da libertação. O livro Libertação, capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. É um livro excelente, né? Uhum. E tem um trecho nesse capítulo em que a Margarida, que é a personagem do livro, o esposo dela leva ela na missa. Numa missa da Igreja Católica, né? Missa. E lá na missa ele vê que, dependendo da pessoa que vai receber a hóstia consagrada, a hóstia se ilumina. Ou não. E ele fala da presença de espíritos elevados na mesa ali
a mesa consagrada, né? Que o sacerdote consagra, vamos dizer assim. Então, o que ele está dizendo aqui? Capítulo 9, livro de libertação. Que existem espíritos que a gente queria observar mais. Que existem espíritos bons, em nome de Jesus, em qualquer religião. Em qualquer uma. É como Chico Xavier gostava de falar. A pessoa do bem só vai receber em outro guichê o pagamento depois da desencarnação. Então, ele está falando da igreja, ele não está dizendo aqui que quem está na igreja católica ou na reforma protestante não vai ser salvo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo do melhor entendimento. É o que a gente sempre fala, o amadurecimento do senso de moralidade que todos nós temos, segundo os espíritos responderam a Allan Kardec. Então, na medida que a gente vai amadurecendo, o que é amadurecer? Não é ficando mais bonzinho, não. É amadurecer na questão do raciocínio, da ideia. Eu começo a raciocinar, e o raciocínio começa pelo questionamento. Por que está acontecendo isso comigo e com aquele e com meu irmão que não, exemplo, e com meu irmão que não presta, está tudo bem com ele? Por que o vizinho tem um filho assim e o outro nasceu cego e o outro é perfeito? Por que entendeu? Os questionamentos das situações que sempre houveram começam a entrar na nossa mente. E o questionamento é a chave para o raciocínio melhorar. Quem não questiona, quem não se pergunta, não melhora nunca. O bom aluno é aquele que pesquisa, que pergunta, que quer tirar a dúvida, quer saber sempre mais, não é assim? Então, a mesma coisa. Então, por isso que a gente só queria fazer uma introdução no que ele vai falar aqui. Então, é interessante, quem quiser ler, livro Libertação, capítulo 9. Mas lê o livro todo, que é muito bom. Na realidade, o Telésforo não está falando das religiões, ele está falando dos maus religiosos. Porque a gente já viu que toda religião, como ele mesmo disse, tem os seus fundamentos em base divina. Então, o que ele está falando é do religioso, daquele religioso que vai no seu culto, mas não leva sua alma junto. Só está ali para aparência. E isso é na casa espírita, em todas as casas religiosas, sinagoga, as mesquitas, os terreiros de Umbanda, onde tem ser humano religioso, mal religioso, é aquele que vai para o seu culto apenas como uma questão social, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma reunião social. Ele não está ali de alma. O Telésforo está dizendo para a gente, meus filhos, a gente quando, não é, for na nossa casa religiosa, seja ela qual for, que a gente leve a nossa alma junto, que a gente esteja ali de coração, vivendo aquela experiência, deixando os problemas, né, do lado de fora e aproveitando aqueles minutos que a gente pode entrar mais facilmente em contato com a espiritualidade superior. Então a gente precisa estar ali de corpo e alma, e é o que muitas das vezes não acontece, não é? Porque a gente está muito preocupado com a vida, né? Com os problemas que, lógico, a gente precisa se preocupar sim com as aflições que chegam, a gente precisa dar uma atenção e tentar achar uma solução. Mas na hora que a gente adentrar a nossa casa religiosa, que a gente esteja ali de corpo e alma. Não podemos nos esquecer disso, não é? Então, ele não está criticando religião nenhuma, mas ele está falando daqueles que não se comportam como deveriam. E chegamos ao final de mais um programa, não é? O tempo trabalha. Agradecendo aos bons espíritos, principalmente a doutor André Luiz, a Chico Xavier, que tanto nos ajudam com as mensagens que um psicografou e o outro trouxe do mundo espiritual para nos ajudar. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.